Glória a Deus. Se mantenha de pé, por favor. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e trazer uma palavra, uma mensagem aos corações de todos aqueles que aqui se encontram. Efésios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 8 e o versículo de número 9. Efésios capítulo 2, versículo 1, 8 e 9. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Mas Ele nos vivificou, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sente-se, por favor. No ano de 1958, um pastor franzino, assim como esse jovem pregador que vos fala, inicia um trabalho de evangelização às gangues na grande Nova York, pois os índices de criminalidade eram muito grandes. E no meio daqueles jovens, ele conhece um chamado Nick Cruz, e ele marca, ele persegue aquele jovem, pregando o evangelho de salvação. E ele, na sua perseguição para com aquele jovem, ele entrava na boca do tráfico, somente para dizer para ele: Jesus te ama e eu também te amo. E uma certa noite, esse jovem pregador se chamava David Wilkerson. Ele foi surpreendido pelo jovem Nick com uma agressão no seu rosto. E ele cai no chão com o seu nariz sangrando. E aquele jovem tira um punhal que estava escondido, olha para aquele jovem pregador e diz: se você me disser mais uma vez que Jesus me ama e você também, eu vou lhe cortar em 1000 pedaços. Pastor David se levanta, pega o seu lenço, enxuga o sangue e diz: se você me partir em 1000 pedaços, cada um desses pedaços vai continuar dizendo que Jesus te ama e eu também. E é com esse pequeno testemunho que eu quero iniciar a minha palavra essa noite. E saudar a todos aqueles que aqui estão presentes, toda a igreja, saudações em nome de Jesus. E expressar a minha gratidão pela vida do ministério dessa igreja, na pessoa do pastor Cabral e de todos os seus companheiros adjuntos, nosso querido irmão, amigo Abinadab Cabral, que tem nos confiado essa oportunidade. Quero saudar também as personalidades do poder público aqui em Campina Grande, o excelentíssimo senhor prefeito Romero Rodrigues, e na pessoa também do excelentíssimo vereador Marinaldo Cardoso. Que Deus continue abençoando vossas vidas em nome de Jesus. E eu quero trazer uma palavra a todos nós aqui, baseado nesse belíssimo texto. E eu quero pregar sobre uma graça que é abundante.
Eu peço que você repita comigo, por gentileza. Graça abundante. Muito bem. Nós temos aqui, meus irmãos, um texto que é muito pertinente nos dias que estamos vivendo. Eu costumo sempre dizer, quando eu estou falando sobre esses versículos, principalmente sobre o versículo primeiro, em o qual nós lemos, que a Bíblia tem uma visão totalmente pessimista acerca do homem. A Bíblia tem uma visão pessimista acerca do homem. A pós-modernidade, o século atual, ao contrário da Bíblia Sagrada, tem uma visão otimista do homem. Faz questão de ressaltar o que supostamente o homem tem de bom. Mas sempre que você abrir sua Bíblia e for investigar os versículos das Sagradas Escrituras, sempre vamos ver o contrário. O mundo tem buscado ressaltar uma bondade que o homem não tem. O mundo tem buscado ressaltar uma virtude que o homem não tem. Sempre que nós conferirmos as Sagradas Escrituras, vamos nos deparar com uma realidade triste e medonha, que é um homem pecador, separado de Deus, com todas as suas afeições, sentimentos e intenções marcadas, maculadas e mergulhadas no pecado. Então, se você veio aqui nessa noite para ouvir esse jovem pregador dizer coisas que venham afagar a tua alma, eu quero que você entenda que a intenção de Deus com esse evento é desmascarar uma realidade, a realidade do mal que há no coração do homem. Paulo já começa falando, nesse segundo capítulo da carta aos Efésios, que Cristo nos deu vida, estando nós mortos. Ele vai nos mostrar uma realidade que se encaixa perfeitamente na vida daqueles que ainda não creram, nem se entregaram ao Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo que todo aquele que ainda não recebeu Jesus está morto em delitos e pecados. O pecado atingiu o homem e o fez estar em uma situação de total incapacidade, depravação e morte espiritual. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 59, e o versículo de número 2, que as iniquidades, os pecados, fazem divisão entre o homem e Deus. O pecado aparta, separa, distancia, aliena o homem de Deus. Nós vamos conferir no primeiro livro da Bíblia, no seu terceiro capítulo, Deus dando uma ordem aos homens, ali representados em potencial na pessoa de Adão e de sua esposa Eva, ordenando-lhes que não comessem de uma árvore que o Senhor havia dito para não comer. O pecado deles não foi o simples ato de comer daquele fruto que não sabemos o que é. O pecado daqueles homens ali foi simplesmente o fato de quererem se tornar independente de Deus. Porque se você for conferir no texto sagrado, você vai ver que a serpente, incorporada por Satanás,
Chega para a mulher e diz: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na intenção de serem semelhantes a Deus, e através dessa semelhança, gerar uma total independência de Deus, o homem busca comer aquele fruto desobedecendo, transgredindo uma lei que o Senhor havia instituído. O homem, desde os seus primórdios, busca viver uma vida distante, separada e independente de Deus. Porque não é saudável a nossa mente humana, é às vezes inconcebível até, você reconhecer que depende de alguém. Talvez para muitos jovens que aqui estejam, seja incômodo a realidade de ainda dependerem de seus pais. É incômodo. Dependência financeira. Talvez para muitas esposas que aqui estão, soe como incômodo a dependência financeira do seu esposo. Buscamos a independência. Mas o homem, ele buscou a independência, não de uma situação corriqueira, não de fatos sociais, mas ele buscou a independência do seu Criador. O homem busca desde os seus primórdios ser independente de Deus, viver alheio à sua vontade. O homem busca viver distante de Deus. Aí talvez você que se encontra aqui essa noite esteja pensando: mas irmão Emanuel, eu não busco viver distante de Deus, eu busco viver perto de Deus. Aí a Bíblia nos fala no livro de Tito, que muitos dizem conhecer a Deus e estar próximos dele, mas negam com as suas próprias obras. Aquele que quer viver dependente de Deus, se achega para ele em coração arrependido e contrito, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu necessito viver conforme a tua vontade. O homem nessa independência, ele entra em um estado de morte espiritual. Aqui diz o texto: e vos vivificou estando vós mortos. Estávamos mortos. Essa morte não é uma morte literal. Morte fala de separação de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 31, na parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus vai dizer que um pai tinha 2 filhos, um deles se afasta do lar, levando sua herança e gasta tudo dissolutamente. E este, vendo sua realidade física, sua necessidade de voltar para a casa do pai, tornando, o pai olha para ele e diz: esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O jovem havia morrido literalmente, sim ou não? Ele estava distante da casa do pai. Então, no que consiste a morte espiritual dos homens? O fato de estarem vivendo sua vida distante da graça de Deus. Então eu quero que você entenda essa noite, meu querido. Não importa quem você seja e aonde você esteja, se você ainda não creu no Evangelho de Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Deus me manda te dizer uma coisa, com essa Bíblia na mão: você precisa se arrepender. Você ainda está morto em ofensas e pecados, e dessa forma você está distante de Deus e alheio da sua graça. Você precisa se arrepender, crer no Evangelho e receber de Deus uma nova vida para viver para a sua glória. Aleluia. Romanos capítulo de número 3 e versículo de número 10, 11 e 12.
Paulo vai dizer o seguinte: não há na terra nem um justo algum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Pois todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Sabe o que esse texto está falando? A realidade da morte espiritual. Esse texto está falando que todos nós estávamos em um estado tão deplorável espiritualmente, que não tínhamos de nós e por si mesmo a capacidade de buscar a Deus. As nossas afeições, todo o nosso ser, estava completamente mergulhado no pecado. Nós éramos maus por nós mesmos. Eu costumo dizer que o homem em seu estado de depravação, em seu estado de total corrupção e incapacidade, não precisa do diabo para ser mau. Você não precisa do diabo para mentir. Você não precisa do diabo para adulterar. Você não precisa do diabo para pensar em impurezas. Você não precisa do diabo para cobiçar. Porque essa natureza já está dentro de você e de mim. Mas uma coisa linda eu quero te mostrar essa noite: que Cristo veio do céu à terra para mortificar em nós essa natureza e nos coroar com uma nova vida para a sua glória. Aleluia! 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 Maravilhosa graça que nos alcançou. Maravilhosa graça que nos alcançou. Um senhor de escravos do século XVIII chamado John Milton estava em seu navio de escravos, escutando uma melodia, onde os seus escravos, eles não cantavam, apenas murmuravam um cântico ao Senhor. E ele, ao crer no Evangelho, se converter, viu que ele que era escravo e não aqueles a quem ele escravizava. E ele compôs um belíssimo hino, que tem atravessado os séculos, tornando-se um clássico chamado Maravilhosa Graça. E ele diz: eu era cego e agora vejo. Maravilhosa graça que nos alcançou. Estávamos mergulhados em um poço grande de lama. Estávamos mortos em delitos e pecados. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Quem sabe você, ouvindo essas palavras que eu estou proferindo, esteja pensando: mas eu só procuro fazer o bem, eu não mato, não roubo, pago minhas contas em dia,